Boa noite a todos. É com grande satisfação que o núcleo da Braspol de Irati, com o apoio da Prefeitura Municipal de Irati, através da Secretaria de Cultura, Legado Histórico e Patrimônio Histórico e Legado Étnico, tendo como secretário o senhor Alfredo Vanderneut, e apoio da Academia de Letras e Artes do Centro-Sul do Paraná, tendo como presidente o senhor Herculano Batista Neto, que também é vice-presidente do núcleo da Braspol de Irati, recebe a todos para mais esta atividade. Uma palestra com o tema A Polônia na Atualidade, que será proferida pela senhora Marta Olkowska, cônsul-geral da República da Polônia em Curitiba. Esta palestra está sendo realizada em comemoração aos 150 anos da presença dos poloneses no estado do Paraná. As datas comemorativas são muito importantes, são significativas e nos oportunizam momentos de reflexão e busca de mais conhecimentos. Como sabemos, a história da Polônia e dos poloneses é uma história de luta pela liberdade e independência política. Muitos tiveram que deixar a sua terra, a sua pátria e procuraram outros espaços em busca desta liberdade, uma liberdade tão desejada. E muitos acabaram chegando aqui em Irati. Não tivemos uma imigração dirigida, mas uma transmigração, com poloneses e descendentes vindo dos arredores de Curitiba, principalmente da colônia Tomás Coelho, em busca de mais terras para cultivar. E graças a essa ação, hoje Irati é uma cidade com economia agrícola e também participa para que o Paraná se tornasse um celeiro agrícola do Brasil. Aqui, quando chegaram, tiveram muitas dificuldades, lutaram muito e podemos dizer que venceram. A história destes imigrantes muito nos orgulha. Chegaram aqui no início do século XX e as marcas da sua cultura estão em todos os lugares, na religiosidade, na arquitetura, na gastronomia, na música, nos nomes de ruas, nomes de casas comerciais. E é a luta dos nossos antepassados que nos motiva a preservarmos, resgatarmos e disseminarmos a cultura. O peso desta cultura aqui na região, ele é lembrado e trabalhado de várias formas. A Unicentro, pensando nas questões regionais, criou o Núcleo de Estudos Eslavos. É um programa de extensão universitária que tem como objetivo mapear a cultura eslava da região. Desenvolve pesquisa, socializa os resultados com publicações, viabilizou convênios com universidades polonesas, dentre elas a Universidade de Varsóvia e a Universidade da Silésia, e também com universidades da Ucrânia, pois se dedica aos estudos eslavos. Com isto, proporcionou oportunidades de intercâmbio para professores e alunos. Além disso, também oferece o curso de língua polonesa em seu campus. Nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, aconteceu o 6º Simpósio Internacional de Estudos Eslavos. Foi um momento muito importante de troca de experiências entre poloneses e brasileiros, e foi uma grande oportunidade para ampliação do conhecimento. O NES, o Núcleo de Estudos Eslavos, com suas ações, está dando visibilidade a essas culturas polonesas e ucranianas.
A Braspol, que é a representação central da comunidade polonesa no Brasil, criada em 1980, também tem por objetivo preservar, resgatar e disseminar a cultura. O núcleo da Braspol de Irati, criado em 1994 e reativado em 2010, desenvolve várias ações. Dentre elas, mantém um grupo de canto, o Grupo João Paulo II, aulas de língua polonesa que são ministradas pela professora Maria Zuleika Pilos Unesco, no nosso centro comercial, Centro Cultural Clube do Comércio, bem no centro da cidade. Realiza celebrações de Natal com a partilha do Płatek, que é algo típico dos poloneses, divulga, incentiva e realiza também a Święconka, que é a bênção dos alimentos na Páscoa, realiza comemorações no dia 3 de maio, 11 de novembro, realiza concursos literários sobre a Polônia, os poloneses e seus descendentes. Neste ano, em que comemoramos os 150 anos da presença dos poloneses no estado do Paraná, gostaríamos de ter organizado vários eventos de forma presencial, como jantares, palestras, sessões fílmicas, etc. Devido ao contexto que todos nós aqui conhecemos, estamos realizando as nossas atividades, né, de via remota. Desde o início do ano, em parceria com o jornal Folha de Irati, semanalmente estamos publicando biografias de poloneses ou descendentes que residiram ou que nasceram aqui em Irati e que colaboraram para o desenvolvimento social, político, econômico aqui da cidade de Irati e da região. Já realizamos um concurso de crônicas e de poesias com os resultados já divulgados. Realizamos também um curso de artesanato polonês, que teve o apoio do Consulado da República aqui da Polônia em Curitiba. O curso foi sobre pisanki, wycinanki e lepianki, e foi ministrado pela professora Luciane Spejorin Sure. Tivemos alunos de 5 ou 6 estados brasileiros. Estamos organizando, neste mês de novembro, sessões fílmicas, filmes poloneses, e nos reuniremos para discussão aos sábados, às 20 horas. Será de via remota e todos estão convidados também a participar conosco. Todos esses eventos, então, são para marcar os nossos 150 anos. Também organizamos um ciclo de palestras. Esta é a última palestra do nosso ciclo. A primeira foi proferida por Gerson Souza, com o tema Colônia Forte, Polônia Livre. A segunda pelo padre Anderson Spejorin, e que tratou das memórias da selva brasileira. A terceira pelo professor Juan Zaleski Trindade, com o tema A Polonidade e os Poloneses no Brasil. E hoje temos a quarta palestra com o tema A Polônia Atual. Então, os nossos temas são bem diversificados e todos eles estão nos oportunizando grandes conhecimentos. Bom, nós agradecemos a todos que, de alguma forma, colaboraram na organização e na divulgação desses nossos eventos aqui. Eu agradeço especialmente aos componentes dos conselhos da Braspol, Conselho Fiscal e Comunitário, que sempre estão nos apoiando. Agradeço também aos componentes da diretoria, ao Herculano, que está aqui presente, que é o vice-presidente, a Luísa Filos, nossa secretária de Cultura do Núcleo da Braspol, a Elizabeth Essel, a nossa secretária executiva, ao senhor Gaspar Gaioski, Relações Públicas, e a senhora Tereza Delon, que é a nossa
tesoureiro. Todos nos empenhamos para fazer o melhor, né? Agradeço também especialmente à Prefeitura Municipal de Irati, ao prefeito Jorge Derble, e especialmente ao senhor Alfredo Vanderneut, secretário municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Étnico, que nos viabilizou as condições para a transmissão dos nossos eventos. Agradeço ao senhor Brandaliz e sua equipe pela realização desta transmissão, sem a qual teríamos muito mais dificuldades. Agradeço ao programa Godina Polska, a Genoveva Zavilinski, pela divulgação que fez, né, na Rádio Najuá, no seu programa. Também agradeço ao seu Aníbal Vilinski, que divulgou na Rádio de Araucária. Agradeço ao Paulo Corrane, né, funcionário do consulado, nosso intermediário, que sempre nos atende gentilmente, responde sempre às nossas dúvidas, né, às nossas indagações, agradeço imensamente. Agradeço também ao padre Anderson, que faz parte do nosso conselho comunitário e sempre está nos apoiando. Agradeço também aqui a presença da Lourdes, vice-presidente da Braspol nacional e presidente aqui para o estado do Paraná, né, por sua presença, que sempre também Braspol Nacional sempre nos prestigia. E agradeço a todos os que estão acompanhando aqui via Facebook e via YouTube no canal da Prefeitura, né? E agradeço especialmente a senhora Marta Olkowska por ter aceito, né, este convite e estar nos abrilhantando hoje com seus conhecimentos. Nós tivemos aqui 2 palestras sobre a história, muito interessante. Tivemos uma palestra do Juan abordando temas mais atuais, mas hoje nós vamos ouvir a nossa atualidade sobre a Polônia, né? Um país tão bonito e com uma história tão rica também, e hoje, então, seremos abrilhantados aqui com as questões da atualidade. Então, eu agradeço imensamente a senhora cônsul por ter aceito este convite. E antes de passar a palavra para a senhora cônsul, eu vou passar a palavra para a senhora Lourdes, para suas saudações neste momento, ok? Muito obrigada. Obrigada, Neuci. Boa noite, dobry wieczór. Cumprimentando a senhora cônsul, nossa palestrante magna da noite, né? E ao núcleo da Braspol Irati, na pessoa da Neuci, eu cumprimento a todos, o vice e toda a diretoria, assim como todos aqueles que do município, todos os órgãos, a universidade, a prefeitura, todos os envolvidos que se empenharam para a realização desse ciclo de palestras, de todas essas atividades online, via internet, né, face à situação que nós vivemos, de promover essa iniciativa tão bonita e tão louvável de se falar sobre os 150 anos da imigração polonesa ao estado do Paraná. A Braspol do Brasil, ela se sente muito enaltecida pela iniciativa tanto deste núcleo como tanto de outros núcleos que estão fazendo várias atividades, umas presenciais e outras online, mas todos envolvidos de alguma forma para essa data tão importante. A Braspol Nacional, desde 1990, hoje já há 31 anos, atuando no Brasil, em 16 estados, já formalizando os núcleos, e o Paraná é onde nós temos maior número de núcleos, mais de 200, embora alguns ainda precisem ser reavivados.
assim como o núcleo de Irati, que foi feito em 1994, né, 4 anos depois da fundação da Braspol Nacional, e foi reativado só em 2010. E se nós tivéssemos desistido de não ir atrás de polônicos, de onde existiam polônicos dentro do município, talvez Irati não estaria sendo contemplada com o núcleo da Braspol. Mas a persistência do nosso presidente em manter viva a chama, as tradições, a cultura, o resgate, fez com que a Braspol se reavivasse em Irati e se destaca desta maneira como hoje está sendo feito. Tenho saudades de ir para Irati, participar dos jantares e principalmente das noites de Natal, onde vocês sempre faziam grandes eventos. Mas isso, talvez daqui 1 ano, 2 anos, a gente já possa voltar a contemplar essas atividades. Mas esse ciclo, esse trabalho que está sendo feito de uma forma online, ela também aproxima as pessoas e ela atinge muito maior número de pessoas que às vezes não podem estar aqui ao vivo e a cores participando, mas elas poderão rever essas palestras. E essa oportunidade de ver a senhora cônsul falando sobre a Polônia, sobre a atualidade política, social, econômica e cultural, e muitas pessoas ainda também no Brasil são descendentes de poloneses, mas ainda não conseguem entender a língua polonesa, não tiveram ainda a oportunidade de estudar a língua polonesa. Então, nesta forma de se transmitir essas informações atualizadas para essas comunidades, essas pessoas elas se sentem muito gratificadas, porque mesmo não falando a língua polonesa, mas eles têm um amor a essa pátria, que é a herança dos nossos ancestrais que vieram de lá para cá, e hoje nós somos frutos dessas pessoas, desses imigrantes que vieram, e aí se espalharam por esse Paraná todo. Então, eu acho que hoje é uma data muito importante, é mais uma etapa desse ciclo de eventos que está sendo realizado aqui no estado do Paraná. Então, eu parabenizo novamente ao núcleo da Braspol de Irati, assim como todos os outros, e eu desejo sucesso, pleno êxito nessa palestra para a senhora cônsul, que vai certamente nos agradar com as suas palavras. Obrigada. Muito obrigada, Lourdes, pela sua brilhante participação. E agora eu passo a palavra para o senhor Alfredo Vanderneut, nosso secretário de Cultura aqui do município de Irati. Mas já começou? O microfone está desligado, Alfredo. Agora deu. Agora deu. Faz parte. Então, quero cumprimentar a todos os participantes que estão fazendo parte dessa data importante. A Herculano, a Neuci, a Lourdes e também a nossa cônsul, o Cosca, e nós temos uns Olkoski aqui em Irati, né? Que são devem ser parecidos por aí. Que bom! Já você não fica tão estranha de casa, né? Já Sim. tem alguém por aqui que é o Koski, acredito que Sim. é parecido, mas não são parentes. Mas, na verdade, eu quero, em nome do município, em nome da prefeitura, do prefeito, de toda a administração municipal, desejar aí as boas-vindas, principalmente a Marta, que representa, então, pelo consulado, representa praticamente a palavra da Polônia nessa noite, né? E é uma palavra importante aqui em Irati, visto que nós temos aqui uma infinidade de pessoas que vieram da Polônia, que habitam entre nós e que criaram por aqui suas propriedades, suas residências,
mas não perderam seus costumes. Mantêm a tradição e a etnia e faz com que as pessoas, então, com essa mistura, vamos dizer assim, das raças, ela valorizou mais ainda aqueles que vivem e habitam aqui em Irati. Porque da Polônia veio muitos conhecimentos, como de toda a Europa, todos os europeus que vieram para cá. Mas a Polônia trouxe muitas coisas que até hoje se destacam, tanto em trabalhos como na gastronomia, como na própria história, né, de luta, de sair para um país diferente e vencer e poder viver, né, e criar aqui seus filhos e fazer parte, ser brasileiros também, mas não perdendo totalmente seus costumes que estão preservados. Aqui nós temos muitas atividades ainda e gostamos muito, embora eu sou descendente de holandeses, mas a minha esposa é descendente de polaco, então já misturou aqui em casa também, né? E assim, praticamente todas as famílias têm um pouco dos poloneses no seu convívio. E isso, de fato, não é uma bajulação, mas é uma coisa que a gente sente, que a gente se dá muito bem e que isso trouxe um engrandecimento para Irati. Então, estou convidando a Lourdes, já que ela disse que quer vir para o Natal de Irati, né? Nós vamos fazer um Natal na Casa da Cultura, que vai ser a casa do Papai Noel. Também haverá motivos na Casa da Cultura, sempre tem, com motivos poloneses, né? Haverá cantos, inclusive natalinos, que envolvem os grupos poloneses, e embora é o Natal de todos, é claro, mas tem um pouco de cada etnia também, né? E já convido a Marta, então, a simpatia da cônsul ali, dá para sentir desde que entrou, que é uma pessoa bastante simpática, e eu não conhecia, fico com a esperança de a gente se encontrar um dia e se cumprimentar pessoalmente. Então, a nossa noite que seja de proveito. A palavra tem que ficar com aquela que veio falar as coisas que todos querem ouvir. Eu acredito que as pessoas que estão ligadas no nosso link, através aí da transmissão que está sendo feita, têm curiosidade mesmo de conhecer aquilo que você tem para falar para todos nós. Então, um dobre veste a todos, né? E sejam bem-vindos a esse trabalho, porque é uma noite de trabalho também, e também de esclarecimento, para que a gente possa aprofundar um pouco mais na vida dos poloneses que estão aqui tanto tempo e que ainda a gente tem muito a aprender. Um abraço, obrigado. Muito obrigada pela sua participação, seu Alfredo. E agora eu convido o Herculano Batista Neto, presidente da LAGS e vice-presidente do núcleo da Braspol, para proceder à leitura do currículo da senhora cônsul. E, em seguida, então, convido a senhora cônsul para iniciar a sua palestra. Eu sim. Antes, um minutinho apenas, antes do Herculano, se me permite, eu, como havia já passado, né, eu gostaria muito de ficar com vocês. Mas nós temos uma palestra no Rotary hoje, coincidiu com a mesma data, e eu vou ver a palestra depois, faço questão de ver depois, mas não vou poder ficar presencial agora junto aqui no momento. Mas eu, então, peço licença a vocês e fiquem à vontade. Muito obrigada da sua participação, seu Alfredo. Obrigada. Senhora cônsul, me permite, portanto, fazer a sua apresentação oficial. Senhora Marta Olkowska é cônsul-geral da República da Polônia em Curitiba, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Varsóvia. Em Varsóvia, exerceu funções na Câmara dos Deputados e na Chancelaria do Primeiro-Ministro. Entre 2008 e 2012, exerceu as funções de cônsul da Polônia em Lisboa. Entre 2016 e 2017, exerceu a chefia da Divisão Política e Econômica e também de chefe adjunto da missão na Embaixada da República da Polônia em Brasília. De dezembro de 2017 até 1º de março de 2020, assumiu a chefia da missão diplomática da Embaixada da Polônia em Brasília, na qualidade de charge d'affaires
ad interim, acho que é assim que se pronuncia. A partir de abril de 2020, assumi a chefia do Consulado da República da Polônia em Curitiba, na função de cônsul-geral. Com esse brilhante currículo, eu deixo a palavra à sua pessoa. Boa noite. Boa noite, muito obrigada por essa linda introdução. Em primeiro lugar, quero agradecer o vosso amável convite nesse PABS, que ainda não conheço pessoalmente, mas já perguntei muitas pessoas e só falaram coisa boa sobre a senhora e todo o núcleo Braspo do Irati e a Lourdes Corrane, a vice-presidente da Braspo Nacional. Olha, eu acho muito oportuno no âmbito das comemorações dos 150 anos da chegada dos poloneses ao Brasil, falar um pouquinho sobre a Polônia de hoje, porque existe um mar enorme que separa aquela Polônia do qual saíram os nossos migrantes que depois construíram suas vidas aqui, e Polônia de hoje é uma Polônia que eu tenho muito orgulho de falar, um país que serve como exemplo da superação. Todo mundo sabe que a nossa história nunca foi muito delicada com poloneses. Sofremos praticamente desde a nascença da nossa nação, mas que sempre tendo essa garra e fé nos dias melhores, conseguimos ultrapassar obstáculos que muitas vezes pareciam completamente impossíveis de ultrapassar. Então, eu gostaria também de ouvir algumas perguntas, porque eu acho que assim a conversa torna-se mais rica e mais interessante quando há perguntas sobre a situação atual da Polônia, a situação política, econômica ou social, porque pessoas podem ter curiosidade desses assuntos. Falar sobre a situação da Polônia de hoje é falar sobre um país que se destaca na União Europeia desde 2004, que entramos a esse bloco que chama-se União Europeia. A vida política e econômica da Polônia mudou muito. Isso foi realmente um impulso para ajudar a Polônia a recuperar um pouquinho o tempo perdido, já que sabemos que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, nós fomos obrigados a ficar de um lado da cortina de ferro, e esses mais que 50 anos foram muito duros para nós como nação, para nós como sociedade. Então, mas apesar de tudo isso, a Polônia hoje é um caso de sucesso, e preparando-me um pouquinho para esse nosso encontro, eu entrei nos vários sites do mundo inteiro para ver o que outros pensam de nós, o que eles enxergam agora como grandes feitos da Polônia, e onde as pessoas ainda enxergam dificuldades ou algumas advertências que aparecem na vida política de qualquer país. Então, falando sobre a situação econômica da Polônia, porque eu acho que isso pode ser mais interessante, tendo em conta a situação atual no mundo. Então, uma crise que foi provocada pela pandemia, e onde estamos nós hoje, nós como Polônia, e onde nós estivemos quando o mundo inteiro foi atingido pela uma crise do ano 2008 e anos seguintes, quando a própria Europa teve dificuldades de voltar a uma via de crescimento, quando houve crises financeiras bem profundas na própria União Europeia.
a Polônia sempre foi aquele país que, há mais do que 20 anos, consegue assegurar um crescimento econômico mais do que 4% anualmente. Então, isso já é um grande feito. Isso que nos distingue dos outros países, por exemplo, da Europa atual, que sofre muito com a crise da pandemia. A Polônia, de novo, como naquele tempo, nos anos 2008, Polônia, de novo, consegue sair quase intacta desta crise. E isso, para nós, poloneses, e também acho que para descendentes dos poloneses aqui no Brasil, deve ser um grande motivo de orgulho, porque somos realmente aquela força dentro da União Europeia que cresce, apesar de tudo. Só de um exemplo, nós já temos um crescimento mais do que 4% anualmente. Vejam, para comparar, a Grã-Bretanha ter uma queda no seu PIB mais que 10%. Então, são as coisas que de logo mostram uma força de um país que chama-se Polônia e uma força de uma sociedade e da economia e da política que consegue ser bem costurada para esses momentos mais desafiadores que todo mundo agora enfrenta. Então, antes de começar essa palestra, eu li algumas análises dos economistas dos mais importantes bancos internacionais, por exemplo, um homem que chama-se Ruchir Sharma e é um dos economista de Morgan Stanley. Então é um banco que nós não podemos dizer que ele tem muita simpatia pela Polônia e por isso fala sobre a nossa grande vantagem na União Europeia, que somos aquele país que assegura a economia europeia em geral. Então todos esses elementos são, para mim, sendo uma polonesa, o grande motivo de orgulho. E mesmo quando aparecem algumas questões políticas que podem dar dor de cabeça para algumas pessoas na Polônia, a situação econômica ela permite que Polônia tenha essa crescente economia que se desenvolve cada vez mais, que quando há 150 anos saíram os poloneses, Polônia era, como a maioria dos países da Europa na altura, era um país pobre, era país dos emigrantes. Dos portos da Alemanha ou da Polônia saíam navios com pessoas que procuravam uma vida melhor nos outros cantos do mundo. Hoje, a Polônia tornou-se país dos imigrantes. E isso não são apenas palavras minhas, é simples observação do mundo de hoje. Por exemplo, um fluxo enorme dos brasileiros que procuram sua vida profissional na Polônia, há anos observado aqui no consulado. Isso mostra também uma força de uma parte importante da economia polonesa, que é toda a economia voltada à tecnologia, à informática, que ela emprega já, é um emprego direto na Polônia para 500 mil das pessoas do mundo inteiro, porque a Polônia agora atrai dos melhores informáticos do mundo inteiro, já que lá são construídas as hubs, que são aquele elemento atrativo para trazer migrantes do mundo inteiro, brasileiros inclusive, muitos de origem polonesa, para procurarem um ótimo trabalho nesse ramo na Polônia. A nossa trajetória econômica, nossa produção industrial, todos esses fatores mostram ser fortes mesmo, atravessando um momento difícil como pandemia,
e é sem dúvida um motivo de grande orgulho para todos nós. E realmente a Polônia agora, como nunca, é cotada muito bem na Europa e esperamos, e as provisões das agências de rating, aquelas agências que elas fazem prognóstico como vai ser a economia de todos os países do mundo, são muito positivas. Fala-se que a economia polonesa é como se fosse Robert Lewandowski hoje no mundo de futebol, e como vocês sabem, é o nosso grande orgulho, é o melhor jogador de futebol na Polônia da atualidade. E uma prova disso foi o jogo de ontem de Bayern Munique contra a Benfica de Lisboa, onde só ele marcou 4 gols. Então, e a Polônia hoje é vista pelos economistas como essa grande força da economia europeia e economia mundial. E isso, sem dúvida, sabendo muitas dificuldades que economias dos outros países têm, é um grande feito e certamente foi um trabalho da sociedade polonesa, porque quando muitas pessoas perguntam e qual é o ingrediente de sucesso que Polônia tem, que outros países querem saber o que dá para manter esses bons resultados. Então, fala-se sobre importância do capital humano. Nós, com todo o sofrimento que o socialismo duro nos fez, também socialismo nos proporcionou uma educação muito boa. Isso, por exemplo, o nível da educação na Polônia é alguma coisa que nos distingue também dos outros países da União Europeia. Isso sempre vale a pena dizer. Isso é apenas um ranking, mas, por exemplo, olhando per capita, a Polônia tem um número maior das pessoas com educação superior na toda a União Europeia. Pode parecer até estranho que há tantos diplomas lá, mas também, por outro lado, mostra a força da educação, que não estou falando de educação nas escolas primárias e secundárias, mas também ensino superior, que é muito forte e, de novo, atrai pessoas do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros de origem polonesa que enxergam oportunidade para uma boa educação na Polônia, e isso é prova disso, que esse capital humano, esse investimento na educação das pessoas, ele nos proporcionou que hoje somos esse caso do sucesso, não só apenas dentro da União Europeia, mas dentro da própria estrutura da OECD, então essa organização que engloba países mais desenvolvidos do mundo, e lá também a Polônia brilha. Então, eu quero falar nisso porque muitas vezes nas cabeças das pessoas ainda fica aquela imagem do país, se calhar dos anos 60, 70, tudo de cinza, pessoas sofrendo. Hoje isso mudou drasticamente e a própria Polônia consegue nós poloneses surpreender com essa força, esse crescimento enorme, esse desenvolvimento que, de parte, claro, também deve ser a nossa adesão à União Europeia, que fala-se, também vários economistas falam que a Polônia é um dos países que sabe como ninguém usufruir bem dos fundos europeus, né? Aquele dinheiro que cada país contribui com sua taxa para depois isso ser dividido no meio dos programas que permitem que a Europa como ela é um continente com grande força, né, com boas condições de vida e
aquele lugar do mundo, no mundo que atrai muito as pessoas quando procuram melhor vida para eles. Então, sem dúvida, eu gosto de falar sempre sobre economia e comércio, porque eu acho isso muito importante. São assuntos importantes que depois esse sucesso pode ser levado a outros campos da atuação, como cultura, por exemplo, já que a economia é bem importante na vida de qualquer país. Não sei se há alguma pergunta. Nelsi, quer? Eu gostaria de fazer. Por favor, à vontade. Você citou a educação e eu tenho muito particularmente este exemplo como educação. Eu sempre acompanho algumas notícias focadas justamente na educação. Como que o governo polonês realmente não priorizou um sistema, o sistema secundário, o sistema universitário, mas ele consegue dar equilíbrio, né, dar força para todas as faixas. E também porque acreditam, ou não sei como era antes, mas a gente já sente na nossa história que isso era importante, mas como que ele deu bastante importância também aos professores. Então, nesse sentido que a educação como um todo, e a gente sabe que quando alicerçado numa boa educação, ele vai refletir depois na economia, vai refletir em qualquer outro sistema. Então, seria um segredo a educação nessa nova Polônia? Sim, sem dúvida nenhuma. Investir nas pessoas e investir no país. Isso sempre volta. E, por exemplo, vejam, quando olha-se para ranking PISA, é aquele ranking que fala-se que ele consegue objetivamente mostrar a força dos sistemas educacionais dos países, né? Quando a Polônia entrou no OECD, a Polônia ocupava lugar 25º, etc. Hoje somos 10º país no todo o ranking da China, Singapura, Finlândia está sempre muito boa. Somos muito em cima dos países grandes da União Europeia, por exemplo. Claro que se agora a gente chamar um dos professores da Polônia, ele ou ela poderiam se queixar falando que falta pouquinho investimento, que gostariam de ter uma melhoria, mas me parece isso é uma coisa natural, que não existe sistema perfeito, não, sempre há uma margem para melhorar, mas e uma coisa também importante que isso me chocou quando cheguei ao Brasil 5 anos atrás, que na Polônia a educação é gratuita. Por exemplo, desde jardim da infância até medicina, você não paga, o seu país paga, porque você pertence a esse país. E eu já falei com vários ministros da educação do Brasil, quando estive lá em Brasília, falando por que Brasil, para mim, início de todos os males do Brasil é essa inexistência das oportunidades iguais para todo mundo. Quando você nasce numa favela, você já está determinado, a sua vida vai ser muito mais dura do que quando você nasce numa família nobre. Na Polônia, educação é aquele elevador que cada um pega o mesmo. Não existe que o rico frequenta outra escola do que o pobre. Então, isso me chocou a primeira vez quando eu realmente de perto vi que é muito difícil sair de uma pobreza extrema neste país quando a educação é reservada para alguns, não é para todo mundo. E eu acho que o Brasil precisa batalhar muito para melhorar escola pública, né? Já que é aquela escola que é para todo mundo, e eu já falei, e eu vejo melhorias, mas o Brasil também é um país enorme, né? E eu sempre recebi essa resposta dos ministros lá de Brasília. Marta compara a nossa população e dificuldade de governar país tão grande como o Brasil. Mas realmente educação
é aquela ferramenta, né, que quando você recebe, você já se vira na sua vida, você já não é dependente de ninguém, nenhum programa social, porque você já tem esse horizonte um pouquinho maior e você já consegue levar a sua vida. Eu gostaria de. Eu estou acompanhando aqui o chat, tem algumas perguntas aqui. Por Então, favor. eu vou aproveitar também a colocar sobre a educação, né? Então, eu sou professora e eu acompanho um pouco os dados do PISA, né? E me chamou muito a atenção que você colocou que a Polônia estava em 25º, ela chegou o momento de estar até em 40º lugar, né? Sim, sim, E acho que no depois, início, sim, sim. e depois ela veio para o 8º, 9º, porque as avaliações são em ciências, leitura e matemática, né? Então difere um pouquinho. E eu, há 2 anos atrás, fiz um projeto para conhecer as escolas polonesas. E daí, chegando lá, me perguntaram por que eu não fui para Singapura, ou para que não fui para a Finlândia, né? Finlândia. Finlândia, que é o país que está em primeiro lugar. Daí eu disse, por que eu estou unindo duas questões? Primeiro, para mim está de bom tamanho um país que estava em 30º, 40º lugar e para 8º, 9º, 10º lugar. E segundo, por causa das questões culturais. Então, eu fiz um projeto, precisava de um professor que me aceitasse lá. Quem me acolheu como orientadora foi a professora Renata Ambrosia, que me acolheu, me indicou para algumas escolas, outras escolas, o padre Dlugos, né, que fez a indicação. E eu visitei escolas em Kielce, em Varsóvia, em Kolbuszowa e em Świętokrzyż, é assim, Santa Cruz, né? Até fui uma escola das Irmãs da Sagrada Família. E realmente a diferença é muito grande. Quando eu dizia que no Brasil as crianças vão ou de manhã ou de tarde para a escola, os alunos, né? Mas como em outro turno fazem o quê? E o que me chamou muita atenção, as escolas de tempo integral, a Świetlica, né, que é um acompanhamento no turno oposto, né, que as crianças permanecem o dia todo e elas não vão com dificuldade para casa. Se o professor está ensinando lá a dificuldade do SC, dos 2 S's, a criança não teve dificuldade e não aprendeu, ela tira, a dificuldade é sanada no mesmo dia e na escola, né? E outra coisa que me chamou a atenção, as refeições, todas as refeições são feitas na escola, os círculos de estudos, as atividades de música, piscina, né? Todos saem do ensino fundamental aprendendo, sabendo nadar com as noções musicais. Então, isso é algo que nós não temos aqui. E é nítido, me impressionou também a quantidade de materiais que eles têm nas escolas, e os materiais assim muito, muito atuais, as escolas, né? Informatização, informatizadas. Então, como você falou, investimento no ser humano, né, no capital humano, é um investimento de... Uma única escola que eu fui nos arredores de Varsóvia, que era considerada uma escola de campo, que não tinha piscina, mas tinha um convênio com o clube e o ônibus levava as crianças, né, para a piscina. Então, achei muito, muito interessante, né, e muito... E outra coisa que eu percebi também, o compromisso dos professores. Sente-se, claro que um ou outro lá reclamava, poderia ganhar mais, ainda está faltando isso, aquilo. A outra ênfase, desde os anos iniciais, as línguas estrangeiras. Quer dizer, nos primeiros anos é uma língua estrangeira, normalmente é inglês, depois alemão também, que estudam bastante, né? Sim. Então, achei muito... assim, muito interessante, muito significativo o grande investimento que foi feito, né? Me chamou também a atenção o respeito que os alunos, os professores têm com os patronos das escolas, né? Por exemplo, achei interessante que o patrono normalmente é uma pessoa da comunidade. As crianças, os alunos, que eu quero dizer, né? Porque tem adolescentes também,
que cuidam da sepultura, ornamentam sepultura, né? Então são valores assim são bem cultivados, né? Achei muito interessante. Teria muito a falar sobre as escolas. Almocei várias vezes em várias escolas junto com os alunos. Enfim, foi uma experiência muito interessante. Mas eu gostaria aqui de colocar algumas questões que estão aparecendo no chat. Então, temos algumas perguntas, mas muitos cumprimentos e muitos elogios aqui à sua fala. Mas nós temos aqui pessoas, Michel Kobelins, que cumprimenta, Luísa Filos, aqui de Irati, Alcides Geminat. Alcides, meu amigo. Está acompanhando aqui, André Jakubowski, acho que é assim que pronuncia, Laura Glaner, lá de Carlos Gomes, no Rio Grande do Sul, Paula Rafaela Pautkowski também está cumprimentando, Célia Valendowski, Adelar Petkovic, de Carlos Gomes também, Regina Romanini, de Ponta Grossa, mas é uma iratiense, minha grande amiga, seu Aníbal Vilinski, também cumprimentando, de Araucária, Michel Kubelinski, de União da Vitória, Rosângela Paulucci, Michel Kobelinski fala do simpósio da Unicentro, que foi incrível, que ele gostou muito de ter participado. Ivone Marim, de Caxias do Sul também. Ivone, muito boa noite, um prazer tê-la aí. Janete Liara, também de Carlos Gomes. Neide Comper. Renato Gorski, com a família, diz que está acompanhando com a família. Michel Kobelinski diz que alegria ver a comunidade e a administração pública de Irati promovendo o evento. Só um instantinho aqui. Ivone Zanella, Mazur Rotchkon, acho que é assim. Boa noite, parabéns aos descendentes de poloneses de Irati. E daí tem uma pergunta aqui do Mazur. A senhora cônsul Olkowska poderia explicar a situação da fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia? Sim, claro. Neste momento é um problema muito grave para a Polônia e isso não foi testemunhado por nós há muitos anos, essa tensão que é fruto de uma política muito irresponsável do presidente da Bielorrússia, senhor Alexandre Lukashenko, que, como represália contra a União Europeia, decidiu fazer simplesmente a fronteira leste da União Europeia um lugar inseguro. Então, ele decidiu trazer lá pessoas que são considerados refugiados pelas algumas organizações, pessoas simplesmente que sofrem com conflitos que há hoje no mundo, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, mas também várias pessoas da África que fazem parte desse fluxo migratório que agora todo mundo está a presenciar. Mesma coisa acontecia com muita intensidade nas fronteiras do sul da União Europeia. A Grécia e a Espanha foram sempre, Chipre, países que mais sofriam com essa pressão. E hoje sofre a Polônia como fruto da política muito antipolonesa do presidente Lukashenko. Simplesmente ele decidiu que, se desestabilizar dessa região, a Polônia vai mostrar sua incapacidade de assegurar a fronteira. E ao contrário do que alguns falam, a Polônia faz tudo para preservar essa fronteira da União Europeia, fronteira de leste, e nós tentamos assegurar essa onda migratória. E
claro que hoje, quando olhamos para a fronteira, temos lá exército polonês que assegura essas fronteiras, porque já a guarda fronteiriça não seria capaz de fazer isso. Do lado bielorrusso, aparecem quase diariamente actos provocativos. Acho que foi hoje que entraram sem aceitação prévia pessoas militares da Bielorrússia. Tudo isso cria um clima de tensão e obviamente, é um momento bem delicado para pessoas que vivem naquela área, né? Lá foi constituída uma área onde não podem entrar pessoas de fora, só os moradores. Temos alguma dificuldade em lidar com essa situação, porque nós queremos atender as pessoas que chegam, muitas vezes são as famílias com crianças pequenas, etc. Mas o que é mais estranho é que as pessoas que estão lá na fronteira, elas não querem pedir asilo na Polônia, e nós não podemos deixar entrar pessoas que não querem permanecer no nosso país. Isso cria uma certa tensão na fronteira e mostra como um país vizinho, um país que é muito próximo para nós, é capaz de provocar essas situações que hoje preocupam não apenas a União Europeia, mas também a OTAN, né? Já que a Polônia pertence a essa organização. A mesma situação também acontece nos outros vizinhos nossos, na Lituânia, Estônia. É simplesmente uma política muito desastrosa do presidente Lukashenko, que dessa maneira luta contra as sanções que a União Europeia colocou em cima dele e dos mais importantes membros do governo, como a resposta à falta das eleições livres, à falta da democracia na Bielorrússia. Então, infelizmente um momento tenso, mas eu acredito que com calma a Europa vai dar conta a esse recado. Ok, obrigada da sua resposta. E aqui tem Adelar Petkovic, diz o seguinte: conheci a Polônia em 1981, quando estava em estado de sítio, e só consegui entrar graças por eu falar um pouco de polonês, que minha avó me ensinou, e por isso a embaixada polonesa na Hungria me concedeu. E daí tem aqui um comentário do Michel também Kobelinski, que fala, que bom revê-la, fala do livro da Amanda Ripley, né? As Crianças Mais Inteligentes, até tenho aqui na minha estante, né? Lista que entre os alunos mais espertos estão os poloneses, né? Como que elas ficaram assim? Ela pergunta, né, Olga? E acho que a senhora cônsul já deu a resposta, né, com todos os investimentos. Exatamente. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa a essa pergunta, como eles ficaram assim, as crianças mais inteligentes do mundo, que é o título do livro, né, da Amanda Ripley. O primeiro ingrediente para mim é educação gratuita, ela que serve como oportunidade única para a criança abraçar quando quer mudar a situação, quer seguir outra vida do que os pais seguem, e investimento nessa educação. Sem isso não seria possível. E queria sublinhar uma coisa que é pouco, se calhar, conhecida no Brasil, até no mundo, que, por exemplo, na Polônia, temos uma imensa força nas disciplinas como física, matemática, aquelas disciplinas que servem depois como base para
toda essa indústria IT, esse segmento que hoje atrai pessoas do mundo inteiro para irem trabalhar lá. Então, é isso, é uma coisa universal. Quem nasce lá tem logo o direito a frequentar a escola pública gratuita e um bom investimento, um investimento nos professores, investimento nos alunos, que permite que a Polônia teve essa trajetória muito favorável. Aqui, Fabrício Wikroski diz: Dzień dobry wieczór, e diz: Pozdrawiam z Gramado, Rio Grande do Sul. O Michel Kurbilinski também responde. Daí, o Mazur diz: parabéns à cônsul, definiu bem a questão da educação e da ascensão social no Brasil. Michel Kubelinski também parabeniza. E quem mais que pergunta aqui? Leia, o senhor Iraci José Marim, também do Rio Grande do Sul, parabéns à senhora cônsul por suas palavras e também a Braspol de Irati pela iniciativa. E Leia Terezinha diz: eu tenho passaporte polonês. Também posso ter estudo gratuito na Polônia? Sim, se qualificar para uma das universidades, porque hoje existe todo o processo de admissão, como se fosse Enem, né? Então, claro que pode, né? E a Polônia oferece vários programas para pessoas da descendência polonesa para estudarem nas várias universidades. Então, sim, o passaporte polonês, neste caso, ele ajuda, né, neste processo de estudar na Polônia. Existem os programas específicos onde está tudo explicado, como se faz todo esse recrutamento, etc. Ok. Luciana Spejorin Surek parabeniza, assim como a nossa professora de língua polonesa, a professora Zuleika também, parabeniza a cônsul pela palestra. Maria Luísa Schuil, que também nossa integrante aqui, parabeniza pelas palavras e diz: orgulho de ser descendente de poloneses. E o Mazur pergunta: a cônsul indicaria a carta polaca para os descendentes de poloneses brasileiros que não possuem documentos para a dupla cidadania polonesa? Sim, essa carta polaca, que à primeira vista pode não aparecer tão atrativa como passaporte, mas ela, de novo, é um instrumento, ela já permite viajar à Polônia sem visto, recomeçar a vida lá, se for essa ideia do portador desse documento. Ela permite estudar, oferece vantagens financeiras para quem possui a carta polaca, e quem já tem carta polaca depois pode ter um processo bem facilitado na questão de receber a cidadania polonesa das mãos do presidente da Polônia. Então, carta polaca foi pensada para ser um documento mais fácil de receber, justamente pelas pessoas que muitas vezes não têm acesso a esses documentos, não sabem onde procurar. Então, sim, eu indico esse documento, dá muitas vantagens, quem a possui, e ajuda as pessoas que vão lá e começam sua vida acadêmica ou a sua vida profissional na Polônia. Uma pergunta minha aqui a respeito da carta polaca. As informações que eu tenho, que nós temos aqui, então é de que os descendentes de imigrantes que vieram antes de 1918 que ou não é concedido o passaporte, não é concedida a cidadania, porque eles vieram com passaporte austríaco, prusso, tem mais dificuldade, mas se conseguirem
provar que chegaram no ano tal e tal, foi no navio tal a tal, que atracou no porto tal e tal, tenham registros dessas autoridades portuárias, isso para nós já é uma pista, já é um documento que confirma. Isso também varia muito ao ano que chegaram, ao ano que nasceram na Polônia, porque, entretanto, a lei da nacionalidade polonesa também mudava muito. Então, realmente, quase cada caso é um caso, porque a gente precisa ver os documentos, pegar toda a legislação, ler de novo como um filho de um pai polonês recebia a nacionalidade da mãe ou do pai, dependia do ano. Então, é sempre uma verificação conforme os documentos e que muitas vezes as pessoas que no primeira abordagem enfrentam dificuldade em encontrar os documentos, com o tempo consigam isso, porque alguns registros na Polônia são possíveis de ser reencontrados, apesar que a Polônia sofreu muito, arquivos foram muitas vezes queimados em primeiro lugar e tudo isso. E quando já há uma impossibilidade de preencher requisitos da lei, a gente entra com carta polaca. Esse documento facilita, mas, por outro lado, ele obriga a pessoa a falar em polonês, que eu acho que no caso da senhora Nelsi não seria um problema, mas muita gente chega aqui com o coração cheio de esperança, mas depois, na segunda pergunta, em polonês, travam completamente. Então, para a carta polaca, o conhecimento da língua médio, conhecimento médio, aqui ninguém vai exigir para decifrar os poemas de Mickiewicz, mas um conhecimento sobre o país, para saber por que isso é importante para uma pessoa em questão, é para nós um indicativo, se a pessoa realmente merece ter essa carta polaca, e nós não somos tão exigentes e duras aqui no consulado, ao contrário, nós queremos facilitar, mas muitas vezes as pessoas chegam sem mínimo conhecimento da língua e isso já dificulta. Então, as pessoas que tiveram, que os seus ancestrais, né, vieram antes de 1918, existe alguma possibilidade de elas obterem o passaporte? Mas claro que sim, porque, de novo, cada caso em caso, se calhar existe um documento adicional, um livro do seu avô ou bisavô militar no exército polonês. Cada caso a gente sempre olha separadamente, olhando pela letra da lei, na época, quando uma pessoa nasceu e apresenta para nós os documentos, certidões de nascimento, casamento dos avós, bisavós. Então, é sempre a gente olha para isso e quando não é possível, quando a gente sabe de logo que não vai dar certo, porque em Varsóvia vão dizer que falta básico, a gente informa a pessoa em questão e pode entrar a carta polaca, mas, de novo, conhecimento da língua é necessário, é um ingrediente para a carta polaca. E para o passaporte, para a cidadania? Infelizmente, não, porque, veja, a gente sente essa desigualdade, né, dos dois documentos. Muitas vezes temos aqui as pessoas que nós começamos a pensar como eles têm esse documento se nada lhes vincula com o país cujo passaporte têm na mão, né? E no caso das pessoas descendentes dos poloneses, a gente sempre tenta ajudar, né? E então, a carta polaca, sem dúvida, é um instrumento válido. Temos aqui ainda a participação do Leandro Ditzel, que ele é membro da nossa Academia de Letras e Artes aqui de Irati, participação da Teresa Bellon, que é nossa secretária de
de finanças do núcleo da Braspol, José Carlos Filipac, também descendente de poloneses que migraram da região do povoado de Piętrzane, perto de Jasło, e tem muitos aqui, muitos, né? A família Filipac é muito grande, José Carlos, então, ele é miratense, mas mora em Guarapuava, né? Temos a Laura Glaner falando em uma excelente palestra, a Regina Drevnovski, que é de Malé, minha colega de viagem em 2018 para a Polônia, diz que uma excelente palestra, muita informação. Temos o Décio Podensky, sou o padre Décio, também foi meu colega de viagem em 2011 para a Polônia. Ele diz, sou o padre Décio Podensky, meus antepassados vieram da Polônia em 1890. Tenho histórico do casamento de 1875 e todo o histórico dos navios que vieram da Polônia. Eu não sei se ele quer perguntar sobre o passaporte, ele só está relatando. Tem aqui também Gabriele Manikowski Pietro, parabéns a Braspol de Irati, a cônsul pela palestra. E a professora Zuleika também está parabenizando a senhora cônsul pelos esclarecimentos quanto à carta polaca. Eu tenho certeza que a sua fala vai motivar muitas pessoas a fazerem a solicitação, porque às vezes existem dúvidas, e a dúvida às vezes leva a não se buscar, né? Mas tenho certeza que muitos vão buscar mais informações. Enfim, essas são as questões aqui que eu tenho no... Iraci agora está dizendo, Gustavo Vronsky, também de Malé, diz parabéns pela palestra. Gustavo e Gisélia Vronsky, de Malé. Gisélia também, nossa grande amiga e uma grande batalhadora em prol da cultura polonesa, conhecedora da língua, coordenadora do grupo folclórico, enfim, tem todos os predicados e todas as qualidades, né? O Gustavo está cumprimentando também, e o Gustavo Vronsky, né? E o Iraci José Marim, do Rio Grande do Sul, nosso grande escritor também, diz, qual a opinião da senhora cônsul com relação ao movimento e intenção da Polônia ser retirar do mercado comum europeu? Eu sabia que essa pergunta ia ser levantada, porque imagina, eu tenho aqui os meus colegas, os cônsules gerais dos outros países, e há 2 semanas atrás eu fui eleita a presidente de uma rede EUNIC. Isso é uma rede dos institutos culturais e dos consulados e das embaixadas que trabalha juntos em prol da cultura europeia. Então, cada país ele promove sua cultura, mas numa ação conjunta. E eles brincaram assim, Marta, mas será você presidente? E se a Polônia sair, como nós ficamos? E eu disse, queridos, por favor, nem sempre vale a pena acreditar nas notícias que estão nos jornais de hoje, porque existe muita facilidade de manipular. E essa notícia de Polexit, como se fala, nós seguir os passos da Grã-Bretanha e sair da União Europeia, é uma das maiores fake news do ano. A Polônia é um dos países que é mais entusiasta da União Europeia. Quando você pergunta numa enquete interna da União Europeia, os cidadãos da União Europeia, os poloneses, 90% são as entusiastas da nossa permanência, porque isso também vale a pena sublinhar. Polônia sempre foi a parte da Europa. A gente nunca saiu da Europa. Ao contrário, se olha-se para o mapa da Europa, Polônia é um centro dela. Temos a Europa
ocidental e temos a Europa Oriental. E então a gente sente-se parte da União Europeia e nós respeitamos muito e sabemos o valor que nos deu a aderência ao bloco, mas, de novo, entre a política e na política, às vezes, esquece-se um pouquinho a questão da diplomacia, esquece-se uma explicação dada na hora certa e depois o caso toma proporções gigantes e alguns políticos falam que a Polônia não respeita a lei, que lei e ordem já não fazem parte do sistema na Polônia, que é uma grande mentira, porque simplesmente entramos numa rota de colisão com um dos tribunais da União Europeia, que está sediado lá em Luxemburgo, porque eles não gostavam muito de umas certas reformas que estão sendo feitas, foram feitas no sistema judiciário. Então, agora eu quero fazer uma pergunta um pouquinho difícil para brasileiros, provocativa. E se alguém quiser fazer uma reforma no judiciário do Brasil, acham que seria fácil? Por mais pequena que seja, é muito difícil, existe muita resistência. E também na Polônia existiu uma certa resistência pela parte do judiciário, que eles não gostam quando alguém mexe no esquema. E o governo mexeu, depois saíram algumas sentenças dos tribunais da Europa e outros na rota de colisão da União Europeia. E há poucas semanas atrás, um tribunal constitucional também proferiu uma sentença falando que para a Polônia a lei magna é Constituição. E apareceu essa tempestade perfeita. Polônia já está saindo, Polônia é isso. É uma tamanha brincadeira. É simplesmente a nossa lei, a Constituição, a nossa Constituição, que é bem moderna, é 97, então não é uma Constituição de 300 anos como a americana. Então, simplesmente na lei, na Carta Magna estava escrito que as leis nacionais, elas prevalecem na interpretação das leis quando não há competência a ceder essa prerrogativa para leis da União Europeia. E era só isso, ninguém falava que Polônia não respeita o sistema judiciário europeu. E só como uma curiosidade, quero contar para vocês que isso eu lia nos jornais de Portugal, de França. De França não é tanto, ouviu muitos textos a favor da Polônia, que a União Europeia, ela quase usurpou o direito que não lhe pertence, porque quando a Polônia entrava na União Europeia, em 2004, houve uma iniciativa dentro da União Europeia ter uma Constituição Europeia. Então, para isso, vários países precisavam fazer o referendo para populações aceitar essa Constituição Europeia. Isso chamava-se Tratado Constitucional. E esse tratado foi um grande fiasco, porque França, outros países, Alemanha, se opuseram ou nem votaram isso, porque houve uma certa segunda intenção por trás disso, porque, de novo, sistemas judiciários e constituições iam perder para fortalecer uma Constituição da União Europeia. Então, isso foi um fiasco e hoje, por exemplo, há países, por exemplo, o Partido Comunista Português, que ia dizer que o Partido Comunista Português ia falar que a Polônia tem razão nesse conflito, podemos dizer, ou essa troca de farpas com a União Europeia. Eles próprios, num documento que foi
emitido há mais que uma semana atrás, eles próprios falam: nós podemos não gostar muito do governo conservador polonês, mas Portugal também nunca deve ceder e dizer que para a burocracia da União Europeia ela receba um poder que não lhe pertence, porque ninguém deu aos burocratas de Bruxelas esse direito de decidir como pode ser a lei de um país membro da União Europeia. Se calhar, do lado polonês, houve também uma falha na comunicação, se calhar houve, mas do lado dos burocratas de Bruxelas também não houve uma boa fé, né, para resolver isso. Então, a Polônia agora já decidiu que vai ceder em alguns elementos desse nosso atrito com Bruxelas. E Bruxelas também logo começou a fazer uma chantagem financeira. Simplesmente Bruxelas falou, burocratas falaram: então vocês não vão receber o dinheiro de um plano de recuperação. Então a Polônia falou: então, nós não vamos pagar também. Então, muitas vezes existe essa questão de política sem uma explicação prévia, sem uma explicação que consegue dar a razão do nosso governo. Se calhar faltou isso, mas uma notícia sobre Polexit é mais que um exagero, nunca vai acontecer, vamos permanecer porque nós acreditamos nesse projeto europeu. Mais uma questão aqui que acho que já está respondida, mas foi colocada pelo Mazur, deve ser Rochon, se é que eu estou pronunciando bem, não sei. Ele diz o seguinte: mais uma pergunta, a questão das leis polonesas e as leis da União Europeia. Não sei se teria mais alguma questão, que acho que não, já é simplesmente isso. O documento que hoje constitui a União Europeia é o Tratado de Lisboa. E nesse Tratado de Lisboa não existe nenhum artigo que fala que as leis europeias elas se sobrepõem sobre leis nacionais. E simplesmente essa sentença do Tribunal Constitucional e olham como tudo é oportuno para fazer uma tempestade perfeita. Tribunais da Alemanha Constitucional, da França, já proferiram essas sentenças que Constituição manda mais do que uma diretiva ou uma lei da Comissão Europeia. Isso nunca foi levado, nunca ninguém falou que a França vai sair da União Europeia, nem da Alemanha, né? São afinal os pilares desse bloco. Então, é simplesmente isso, muitas vezes entre a questão política, os governos mais para a esquerda nem sempre colaboram com governos mais conservadores, como o caso da Polônia agora. Então, isso cria uma certa facilidade para questões simples tornarem-se grandes e difíceis a resolver, mas nós não temos saída, precisamos chegar a uma conclusão, precisamos entender um do outro, porque pertencemos ao mesmo bloco e somos europeus, e a União Europeia agora tem desafios muito maiores pela frente, tem China, Estados Unidos, tem tanta coisa, crise energética, migratória, do que lutar dentro da mesma casa, né? Lutar familiares contra si, quando a União Europeia tem que mostrar a sua força e sua união para ser um jogador importante no palco mundial. Então, absolutamente não vale a pena acreditar nesse prognóstico. A gente faz parte da União Europeia e a gente respeita muito as leis europeias, só que às vezes tudo entra numa rota de colisão e dois lados precisam refletir para a coisa voltar ao normal. Obrigada da sua resposta. E aqui a Nelly Wodicki diz: se não tiver carta polaca, é necessário visto para visitar a Polônia?
Olha, neste momento em particular, são permitidas apenas viagens essenciais. Então, quem viaja do Brasil para a Polônia viaja porque estuda, trabalha ou tem mesmo questão familiar, hospitais e outros casos que necessitam a presença dele. Quando essa pandemia parar, suavizar próprias leis da entrada à União Europeia e à Polônia, os brasileiros têm esse direito de ir à Polônia, espaço Schengen, ser visto e permanecer lá 3 meses. Só neste momento específico não é possível isso porque simplesmente a lei europeia não permite que pessoas que não viajam, não fazem viagens essenciais, que elas entram ao espaço Schengen, a Polônia ou outros países. Então, neste momento, o visto é necessário. Quando isso tudo acabar, claro que não. Os brasileiros têm direito a permanecer 3 meses na Polônia e no espaço Schengen sem visto. Agora chegou mais uma questão aqui do Mazur Rochon, né? Cônsul está certa. Querem se intrometer de fora para dentro e sabemos como funcionam os judiciários pelo mundo. Exatamente, foi dito, né? Sabemos que mexer no judiciário é sempre complicado. A Espanha fez isso, logo sofreu. Fazer uma reforma do judiciário aqui, vocês já pensaram simplesmente uns 5 anos para ministros do STF, vocês acham que seria possível, em vez de quase um cargo vitalício? Não vai ser possível. É uma parte do país que vai lutar pela preservação dos seus direitos, às vezes direitos um pouquinho exagerados, mas faz parte do jogo e desse esquema dos poderes, dos 3 poderes que precisam existir, mas um não deve se sobrepor tanto em cima dos outros, né? Porque isso dificulta uma governança boa. Aqui está um comentário do Newton César Pabes. Ele é o diretor da Folha de Irati, o jornal em que nós estamos fazendo a publicação das biografias e também das datas comemorativas. Esta semana nós teremos uma matéria escrita pelo professor Juan Trindade, Zaleski Trindade, sobre o dia 11 de novembro. Niepodlegost, tá? Niepodlegost, tá? Niepodlegost, tá? Então teremos uma matéria escrita pelo professor Juan. E o Newton diz, então nós estamos fazendo em colaboração com o jornal. O Newton diz, tem orgulho da nossa descendência polonesa e sabemos que hoje é um país, né, próspero. Daí um comentário aqui de Adelar Petkovic. É verdade que tem um movimento na Polônia de criminalizar o comunismo ou é uma fake news? Vi em um canal no YouTube. Olha, sim, na Polônia não é permitido fazer manifestações a favor do comunismo nem fascismo. Então, para nós, são os símbolos que remetem a maior sofrimento do nosso povo. Então, como, por exemplo, eu citei aqui Partido Comunista Português, né? É um partido que tem no seu nome comunista português e na sua bandeira tem a bandeira do comunismo bolchevico e tudo. Na Polônia isso não seria possível. Esses símbolos, para nós já não é possível glorificar esse passado. Então, é verdade, não é fake news que nós simplesmente achamos que essas tiranias não devem prosperar e todo o simbolismo também não é bem-vindo na Polônia de hoje, por isso, se isso não existe, não temos partidos comunistas, não temos
partidos da extrema direita que poderiam glorificar o fascismo, nem comunismo, se isso não é permitido pela lei. O padre Décio Podensky diz: obrigada, cônsul da Polônia. Nos ajuda a compreender onde a Polônia se encontra na lei europeia e como nós, descendentes, podemos nos relacionar. Nesta semana, me encontrei com poloneses no Egito. Pronto. É interessante. E daí o Mazur Rochon, parabéns, cônsul, e pela Semana da Independência da Polônia, dia 11. Muito obrigada. Não sei se temos mais colocações aqui no chat nós não temos. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Quem está aqui no Meet? Herculano, Lourdes. Porque a palestra já está meio por ser encerrada, porque os assuntos foram bem esclarecidos. E vários assuntos abordados, né? O pessoal que participou, que assistiu, ficou contente com as suas explanações, e nós também. Então, eu penso que a Abraço Paulo está contente, porque a gente realmente conseguiu levar esse ciclo de palestras, está findando de uma maneira muito gloriosa para a sua pessoa, nós agradecemos. Foi falado que a gente também tem feito aqui uma série de biografias dos nossos pioneiros, das pessoas que apostaram as suas vidas aqui em Irati. É um trabalho semanal e talvez a gente consiga levar isso até para uma edição de livro, se isso nos permitir. Daria para a gente... Claro, façam isso. Já há muitos exemplos das outras localidades que conseguiram fazer isso, trazer essa coletânea das histórias de um lugar. Isso daqui a alguns anos vai ser muito precioso para alguém que vai quiser fazer uma leitura desse mundo que se chama comunidade polonesa no Brasil. Então eu incentivo para fazerem isso. Eu acho isso é válido, e como cada localidade tem pouquinho sua própria história, né? Não existe uma história única da comunidade, e eu reconheço esse trabalho, e eu acho que vale a pena fazer isso para preservar isso para gerações que vão chegar, vão nos substituir um dia, né? Então, claro que vale a pena fazer isso. Olham para projetos dos outros núcleos, né? Que foi possível fazer. Então, acho isso muito, muito importante. Nós também queremos deixar um memorial, estamos contando com o Poder Público para nos ajudar, para que esses 150 anos também fiquem marcados, assim como ficou dos 100 anos já. Nesta feita também, esse Sesc Centenário seja marcado de uma forma a ser lembrado também como uma lembrança muito positiva da nossa etnia. Pessoalmente, quero agradecer a sua presença. Não sei se Aqui chegou mais uma pergunta que eu vou colocar, porque ela é bem interessante. Mas antes da pergunta, o Décio Podensky diz o seguinte: sou de coração brasileiro, mas de sangue polonês. Serce brasilijskie, krew polska. Exato. E o Michel Kobylinski agradece, e o seu Aníbal Adão Vilinski, nosso amigo, e que conduz o programa de rádio lá em Guarapuava, em Araucária, diz: como é o comércio entre Brasil e Polônia? Como é o comércio entre Brasil e Polônia? Na minha opinião, fica muito aquém as possibilidades e as vontades dos dois lados. Esse comércio tem uma base sólida e, por exemplo, eu verifiquei algum tempo atrás que, olhando no site do MDIC, então é o Ministério Brasileiro, que a Polônia agora ocupa, qual era a posição? Acho que número 48 nos todos os países, na balança comercial do Brasil com o mundo inteiro, né? Claro que China está no primeiro lugar, etc. Então, esse comércio é sólido.
Se calhar vocês não sabem qual é a mercadoria que entra nessa balança comercial. Então, o óbvio é que o Brasil exporta para a Polônia ferro, como para o mundo inteiro, né? Então, ferro, soja, suco de laranja, frutas, isso mais ou menos são aquelas coisas básicas da balança comercial do Brasil para a Polônia, mas também a Polônia é o maior comprador dos aviões de Embraer na toda a União Europeia, na toda a Europa. Então, nós compramos muito no passado, agora isso é uma coisa que continua a ser feita, que o mercado polonês é um mercado mais importante para os aviões Embraer. E o que a gente, então, traz da Polônia para o Brasil? Em primeiro lugar, são as partes dos automóveis. Isso pode parecer, da primeira vista, coisa bem estranha, mas não é tanto, já que aqui existem muitas montadoras alemãs, por exemplo, cujas fábricas existem na Polônia e de lá é feita essa exportação para o Brasil. Nós também exportamos para o Brasil medicação, muito medicamento. O Brasil é um mercado muito importante para nós. Então, essa balança comercial, ela não apresenta nenhumas mudanças drásticas, é mais ou menos de sempre. Agora, com a pandemia, o volume do comércio diminuiu, mas isso é óbvio. Na minha opinião, dá para trabalhar um pouquinho mais com esse segmento, trazer empresas polonesas mais presentes aqui e receber mais coisas do Brasil lá na Polônia. Então, existe muito para ser ainda preenchido neste campo. Ok, muito obrigada. E aqui o Adelar Petkovic, então, agradece pela explanação, pelos esclarecimentos sobre a Polônia atual e agradece a toda a equipe, em especial a senhora cônsul. E a Genoveva Zabilinsky, apresentadora do programa Godzina Polska aqui em Irati, diz saudações à senhora cônsul. Bem, como nós não temos aqui mais colocações, mais perguntas, temos aqui os agradecimentos e os cumprimentos pela belíssima explanação, eu acho que nós podemos ir encerrando, a não ser que você tenha mais alguma questão a colocar. Eu, da minha parte, tenho que agradecer imensamente por ter aceito esse convite, estar participando aqui conosco, embora de forma virtual, mas temos esperança, mamy nadzieję, tak? Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że będziemy miały spotkania, tak? Na pewno będziemy. E eu que agradeço essa oportunidade de aproximar um pouquinho a situação atual da Polônia, econômica, política, geopolítica, e eu acho que a gente agora está quase na semana do nosso dia 11 de novembro, e eu acho que muitas pessoas, elas não entendem como foi para nós doloroso sumir do mapa do mundo durante 132 anos, e essas pessoas hoje, quando a gente luta muito pela nossa independência e nossa independência de ter as nossas leis, isso para mim explica muito que polonês, ele sempre lutava, né? Ele sempre enfrentava poderes, ou eram nossos poderosos vizinhos, ou às vezes aparece uma sentença do tribunal polonês e isso entra numa rota de colisão com nossa ideia de, já que lutamos tanto tempo pelo ser país independente, a gente sempre guarda nossa independência como coisa muito preciosa. Se calhar outros países sem nossa história não precisam lembrar tanto sobre
como é fácil perder a voz, né, numa debate. Então, isso para mim também explica um pouquinho a nossa visão, que às vezes é mais rigorosa nessa nossa preservação do nosso direito de ter nossas opiniões. Então, eu acho que toda essa nossa conversa fechou-se nesse ciclo, né, explicando por que nós somos o que somos, por que às vezes lutamos mais e gritamos mais com voz mais alta do que outros na União Europeia, porque esse nosso passado, ele nos moldou, né? A gente porque a gente lembra como era difícil nos tempos quando poloneses precisavam sair do seu país, pegar um navio e procurar uma vida melhor, no Brasil, por exemplo. Então, tudo isso se fecha, né? De alguma maneira, tudo isso é um ciclo, né? Das nossas vidas, da vida do nosso país, o país da vossa descendência, né? Estamos hoje aqui no Brasil, né? A Polônia só pode ser grata a vocês lá no Irati, pelo esse Brasil inteiro, pelo vosso trabalho, pela vossa nostalgia àquele país, e nós somos gratos e quero que saibam que Polônia reconhece muito isso. Isso, se calhar, poderia não aparecer à primeira vista, mas isso é muito reconhecido lá pelos deputados do nosso parlamento, pelo Ministério das Relações Exteriores. Eles reconhecem o vosso trabalho, então somos gratos por isso e a gente está aqui para trabalharmos juntos, né? Se me permite, chegou mais uma pergunta. Vai ser a última, porque ainda preciso colocar meu filho na cama. Quantas empresas polonesas tem no Brasil? Isso eu vou dar uma estimativa. É seu, né? Aníbal. Seu Aníbal, que é seu conhecido, né? Sim, mas então, isso é uma estimativa. Aqui existem dezenas dessas empresas, né? O maior investimento polonês no Brasil aconteceu em ano 2018 e era uma empresa Campak. Então, é uma empresa, um quarto maior produtor das latas das bebidas, que ela entrou no mercado brasileiro, e eu tive todo o prazer inaugurar junto com eles uma fábrica no estado de Goiás, Itumbiara, e eles também têm uma fábrica grande em Fortaleza, na região metropolitana da Fortaleza. Então, esses são os negócios maiores em termos do dinheiro polonês que foi investido mais que 100 milhões de dólares nessas duas fábricas. Existem também fábricas e empresas muito menores, com menos volume de atuação, mas esse Campak é o meu orgulho, já que participei nessa inauguração e sei que é um caso de sucesso. Mas ok, muito obrigada então da sua participação, agradecemos a todos aqui que nos acompanharam pelo YouTube, agradecemos a Lourdes também, que esteve aqui representando a Braspol Nacional, agradecemos ao Paulo, do consulado, por todo o apoio, e mais uma vez a senhora cônsul pela sua brilhante explanação, muitos elogios, dizendo que complementou, tirou muitas dúvidas a respeito de algumas questões que estão postas atualmente nas redes sociais e na imprensa, né? Esperamos ter outras oportunidades, esperamos que venha um dia aqui conhecer a nossa cidade. Claro que vou. Evento nosso, né? Foi um prazer muito grande tê-la conosco, e espero que tenhamos outras oportunidades, né, para nos encontrarmos, né, via remota ou, melhor ainda... Não, já vamos se encontrar presencialmente. Acho que no Brasil tudo melhora, né, caminha... As nossas comemorações, acho que foram bem reduzidas, né, foram reduzidas a poucas, mas, enfim, é o que temos no momento, temos que trabalhar em função das circunstâncias de um determinado momento, né? Exatamente. Mas então, muito obrigada e encerramos, né? Damos por encerrado.
Pois Meus não, filhos, Lourdes. eu só queria aproveitar e te parabenizar pelo trabalho, por essas palestras, Ai, obrigada. porque mesmo remotamente, eu acho que é de grande valia e de grandes resultados. Muitos núcleos participando do Paraná, do Rio Grande do Sul, eu acredito que muitas outras organizações também, porque nos grupos do WhatsApp as pessoas se movimentaram e apresentaram bastante a propaganda da palestra da senhora cônsul. Então, mais uma vez, Nilce, todos vocês estão de parabéns, sucesso para vocês sempre. E a senhora cônsul, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo colocado à disposição do núcleo da Braspol. Acredito que isso também vai servir de incentivo para muitos outros núcleos de outros estados, essa integração, essa aproximação e essa forma de suprir essas necessidades de saber tantas coisas de diversas áreas do Brasil e da Polônia como um todo, né? Porque isso faz com que a gente cada vez se motive mais. Não estamos aqui só para manter as tradições e os costumes, mas é essa cultura e esse trabalho atual, né, que envolve esses dois países. Então, muito obrigada, senhora cônsul, pela sua participação e pela sua palestra. E encerramos aqui com o Viva os 150 anos da imigração polonesa ao Paraná, colocado pelo seu Aníbal, né? Viva os 150 anos. Viva! Muito obrigada. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dobranoc. 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 Tchau.